Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática importante dentro da história também, que são os Templários. Os Templários foram uma ordem militar religiosa que surgiu na Idade Média durante o século XII. Oficialmente conhecida como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e o Templo de Salomão. A Ordem Templária era composta efetivamente por cavaleiros que se dedicavam a proteger os peregrinos e cristãos na Terra Santa durante as Cruzadas. E aí nós vamos apresentar então para vocês 5 características sobre os Templários. Vamos à nossa primeira característica. Origem e propósito. Os Templários foram fundados por volta de 1119 em Jerusalém, por um grupo de 9 cavaleiros étnicos por Hugues e Païens. Então esses dois que se fazem essa referência. Inicialmente, a missão da ordem era fornecer proteção aos peregrinos que viajavam para Jerusalém após a primeira cruzada. Com o tempo, eles tornaram-se uma das ordens militares mais poderosas e ricas da época. E aí a gente apresenta então a nossa primeira característica. Vamos então à nossa segunda característica. Arquitetura e fortificações. Os Templários ficaram conhecidos por suas habilidades em engenharia e construção. Eles desenvolveram um estilo arquitetônico próprio, caracterizado por fortificações sólidas e castelos impressionantes, como o Castelo de Tomar, em Portugal, e o Castelo de Ponferrada, na Espanha, que são esses exemplos dessas construções diferenciadas, né? Sua expertise em construção também foi aplicada à construção de catedrais e igrejas. Então isso também vai se relacionar em algumas catedrais e igrejas construídas durante esse período. Vamos então à nossa terceira característica. Riqueza e influência. Com o tempo, os Templários acumularam uma enorme quantidade de riquezas adquiridas através de doações de terras, comércio e empréstimos que ocorrerão nesse período. Eles desenvolveram um sistema financeiro sofisticado, com agências em toda a Europa, que lhes permitia emprestar dinheiro aos reis e nobres, né? Essa riqueza e influência política acabaram atraindo a atenção e a desconfiança dos líderes europeus, que efetivamente vai ter uma visão negativa sobre tanta riqueza em domínio deste grupo. Vamos então à nossa próxima característica. Estrutura hierárquica. A Ordem dos Templários possuía uma autoridade bem definida. No topo estava o grão-mestre, que tinha autoridade absoluta sobre a ordem. Abaixo dele havia cavaleiros, sargentos e escudeiros. Então aí você mais ou menos observa o escalão da ordem hierárquica dentro desse grupo. Os Templários também admitiam membros não combatentes, como os clérigos, que cuidavam dos assuntos religiosos e administrativos da ordem. Então você tinha também esta dimensão dentro deste contexto. Vamos então à nossa quinta característica.
Queda e cesta. No início do século XIV, os templários foram alvo de uma campanha de concentração e difamação do século. O rei francês Felipe IV, o Belo, tinha dívidas com a ordem e decidiu eliminá-la para confiscar sua riqueza. Em 1307, os templários foram presos, torturados e acusados de heresia ou outras pressões infundadas, dentro desse contexto. Muitos membros foram executados e a ordem foi oficialmente dissolvida pelo Papa Clemente V em 1312. E aí a gente vê efetivamente o final, então, deste percurso que foi construído e organizado, dentro da Idade Média, que foram os famosos Templários, A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a história. Aqui no nosso Flash da História, nos encontramos no nosso próximo vídeo.